Hoje vai. E, gente, olha só, eu fui começar a gravação da aula e a Micaela caiu. Quem está em casa aí, tiver o WhatsApp dela, avisa ela para ela solicitar novamente, por favor. Tá? Todos já abriram o livro na página 352? Aê, ela chegando aí. Vamos responder juntos agora. Completar as frases. Oi? Eu acho que a gente já fez essa. Mas não corrigimos, não. Ah, tá. Vamos lá. Página 353. A 352 nós já corrigimos em aula semana passada. Agora a 353 não. Vamos lá? O conjunto de formas variadas da superfície terrestre é denominado 200 de quê, tia? 353. É porque você tinha falado na 200. Perdão, desculpa. Eu falei 200 e a pessoa tá, ó. Não, você falou 352. Você tinha falado 352, depois falou 353. Olha, vocês estão me confundindo ainda mais. Nem Eu fiz a essa. confusão e agora vai dar tudo certo. A 352 a gente já fez isso semana passada. A 353 não. Então, olha lá, o conjunto de formas, a Maria Vitória já respondeu. Relevo, isso aí. Ele é formado e transformado por agentes internos e externos da Terra. O Brasil possui uma grande variedade de rochas e minerais que podem ser explorados comercialmente e são denominados sedimentos ou minérios? Minério. Minérios, muito bem. Então, no quadradinho aí de verde, relevo e minérios. No quadradinho ao lado, as principais formas de relevo são montanhas, planaltos, depressões e planícies. No Brasil, apenas a formação de não é Montanhas. Montanhas. Não temos aqui, né? Montanhas. Mapas altimétricos são representações cartográficas das variações de altitudes do relevo. Muito bem. Então, no segundo quadradinho, montanhas e altitudes. No quadrado azul, rios, lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares representam as águas continentais. Muito bem. Compostos por água doce, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta. As águas subterrâneas correspondem a cerca de 30% de toda a água que compõe as águas continentais. Muito bem. Segunda frase, subterrâneas. E no último, os rios são compostos por várias partes que sofrem a influência das chuvas, determinando o regime em períodos de cheia e períodos de vazante. Os rios são compostos por várias partes que sofrem influências das chuvas. Bom, influência da chuva só pode ser o regime Fluvial. Chuva é com P ou com F? Fluvial, F. Fluvial com F. Olha só. Os rios são compostos por várias partes que sofrem a influência das chuvas. Os rios que sofrem a influência das chuvas, eles são alimentados por elas pelas águas das chuvas. Então, são rios de regime Fluvial. Seria fluvial, né? Fluvial, com P. Com P de pato. Você falou, Pedro, você falou com P, fluvial? Sim, eu falei com pet. Ah, tá. Eu também falei com P.
Entenderam? Sim, senhora. Sim. Em amarelo. Sim. Ó, em amarelo. Sim. Deixa eu ler aqui a frase, ó. Hidrográficas consideram aspectos físicos, culturais e econômicos para estabelecer os limites de abrangência de um rio principal e seus afluentes. Bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas. O rio, bacias hidrográficas. As abrigam uma grande diversidade de animais. Oceânicas. As águas oceânicas, muito bem. E no último, talude continental e fossas submarinas são exemplos de formas de relevo em terrenos submersos por águas oceânicas, chamado relevo oceânico, né? Oceânico. E no último, a água é um recurso finito. Isso aí. Então, no último quadradinho, oceânico e finito. Oi. A gente não fez a 352. Eu tô fotografado. Foi para casa? Foi. Então, foi na 62 que eu passei. Então, vamos lá. Vamos corrigir, então, sem problema algum agora, só se for agora. Qual, professor? Na 352. Eu falei, professor. Maria Eduarda, que está aí na sala. Maria Eduarda? Ela está aparecendo aí para mim. Confere isso aí, Maria. Oi? É, 352. Para a gente fazer a correção agora. Oi? É, professor. Ela falou, tia. Sim, agora eu ela falou ali. Obrigada. Explique o que são as correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Eu tinha sinalizado aqui que eu havia corrigido essa página com vocês em aula, por isso que eu não achei que tivesse corrigido. Quem pode me responder? Eu posso. Fala. São formadas fumaças de água concorrentes com temperaturas salinidade, elas podem mudar de temperatura das águas, as temperaturas das águas oceânicas. Influenciando nos climas. Alguém colocou totalmente diferente? Eu botei, professora. Fala. As correntes marítimas se formam em sequências das massas de água. Ela pode influenciar no clima do local, esfriando ou esquentando. Sim. Galera da sala, as correntes marítimas, elas são formadas por massas de água com características próprias, temperatura, salinidade, e elas podem ser quentes ou frias. Então, assim, elas vão influenciar o clima dos lugares. Vocês colocaram respostas totalmente diferentes do que eu acabei de falar? Eles não ouviram, você acabou? Eu ouvi você, eu só não ouvi os alunos. Não, mas aí vocês ouviram o que eu falei agora. Vocês ouviram o que a tia Cabela falou agora? Repete aí, por favor. Sim. As correntes marítimas são formadas por massas de água. São formadas por massas de água. Professora, mas a minha resposta está certa? Tá, Rian. São formadas por massas de água com características
com características próprias. Ponto na mesma linha. Com características próprias. Ponto na mesma linha. Elas podem ser quentes ou frias. Elas podem ser quentes ou frias. Vírgula. Influenciando assim os climas. Nada. Vou lá com vocês agora. Vamos para o número 2 fazer, então, a correlação, né, das colunas. Nós temos aqui região abissal. A gente vai ligar para qual coluna? Região mais profunda do relevo oceânico. Não, a região mais Área profunda. mais intensa dos oceanos. Oi, Rian? Mais Área profunda mais intensa dos oceanos. Rian, a área mais extensa dos oceanos. A região abissal, vocês vão ligar a bolinha amarela, tá certo? Consertem aí, por favor. As fossas submarinas, vocês vão ligar, já falei a resposta, né? Regiões mais profundas do relevo oceânico. Isso aí. Regiões mais profundas do relevo oceânico. Então, vocês vão ligar na bolinha verde de linhas azuis claro. Talude continental. Talude continental, professora. É. Tem declividade bastante acentuada. Isso aí. Vocês vão ligar a bolinha amarela de linha azul escura. Cordilheira oceânica. Concentra grandes cadeias montanhosas. Isso, cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, vocês vão ligar a bolinha rosa. Professor, essa área tá como se tipo, tá travando. Oi? Seu áudio às vezes trava. É? Eu acho que é só o meu. Acho que é só o meu. Plataforma É só- continental. Funções que se tornam elementos. Não. Plataforma continental, ela fica na margem do A continente. margem dos continentes. Então, é a bolinha verde. É a margem do continente. Isso, bolinha verde. Ilhas oceânicas, aí sim, porções que se tornam diversas. É a última. Amarelo com bolinha. 200 gramas de quantidade de mariposas sedimentares. Isso aí, a última. Sopé continental, amarelo com a listra rosa. Grande quantidade de depósitos sedimentares. O tia, esse é azul. Oi, Luane. Não é rosa não, tia, é azul. Não. Tô falando a última. Sopé continental é amarelo com a listra rosa. É, com a listra rosa. Falei certo, Luane. Sopé continental é essa mesmo. Alguém aí, alguma dúvida? Ah, então beleza. Vamos continuar no nosso livro mesmo, então. Vamos continuar no nosso livro. Vocês vão abrir agora na página 356. Nós vamos falar agora sobre um assunto que sempre gera curiosidade. Todo mundo quer saber qual é a previsão do tempo. Tanto é que nos jornais, né, a gente separa um bloco dos telejornais para falar sobre a previsão do tempo. Até porque, né, o ser humano, desde que se entende por gente, ele procura conhecer e saber sobre o tempo para realizar as atividades econômicas, para
trabalhar, para sair, para viajar. Não é assim? Quando a gente vai à praia, a gente planeja no final de semana eu quero ir à praia. O que a gente vai fazendo? A gente vai olhando a previsão do tempo até um dia antes, né? Para saber. Professora, Oi. Fala aí. a minha madrasta, ela chegou e ela falava que era muito quente. Aí, quando tá muito quente, ela fala que vai chover. Aí chove tanto quando ela fala que vai chover, que até eu já aprendi isso, que quando tá muito quente, muito abafado, significa que vai chover. E por que será que isso acontece? Vamos aprender isso hoje. A chegada de uma frente fria, como ela atua na nossa superfície, promovendo, então, essa mudança de tempo repentina. Isso aí é fato. Quando a frente fria ela vem chegando, horas antes da entrada dela, a gente tem essa sensação de abafamento. Isso é normal mesmo. Mas aí a gente fala tanto sobre tempo e sobre clima que a gente pensa que são coisas iguais, mas não são, tá, gente? Tempo é uma coisa, clima é outra. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar os meus slides, para a gente começar aqui a entender. O que é isso? Nós vamos falar hoje sobre fenômenos atmosféricos que vão acontecer na camada gasosa, que é a nossa atmosfera. Essa atmosfera ela se subdivide em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera, que é aquela camada mais elevada que fica lá no espaço. Vamos falar propriamente dito nessa camada aqui, troposfera, que é a mais rente à superfície terrestre. É nela que nós vamos ter a maior concentração de oxigênio, tão importante para nós seres humanos, né? Então, os fenômenos relacionados ao tempo e clima ocorrerão nessa faixa aqui. Acima da troposfera, a gente tem uma outra camada também que é muito importante para nós seres humanos, que é a estratosfera. Por que ela é importante? Porque é na estratosfera que nós vamos ter a camada de ozônio. A camada de ozônio, gente, ela é importante para nós porque é o nosso filtro natural. É o ozônio que vai filtrar os raios nocivos do Sol aqui na nossa superfície terrestre. Então, o ozônio, ele impede que esses raios nocivos do Sol penetrem a nossa superfície. Se nós fôssemos expostos aos raios nocivos do Sol, certamente muitas pessoas iriam adoecer. Então, ele é um fenômeno, ele é um filtro natural que protege a nossa Terra. Oi? Eu não ouvi, não entendi o que vocês falaram aí, não. Então, só que tem um problema, gente. O ozônio, ele é um filtro natural, ele impede que esses raios nocivos do Sol penetrem diretamente no nosso... Oi? Pessoal, eu não estou entendendo nada que vocês estão falando. Então tá. Então, olha só, esse ozônio, ele é vital para a manutenção também da vida na Terra. O problema é que nós, seres humanos, temos afetado essa camada e temos destruído, promovendo o buraco na camada de ozônio. Professora? Oi. Poderia dar um zoom na imagem, por favor? Não sei se eu consigo fazer isso, não. Como é que eu faço isso aqui na hora que eu estou compartilhando os slides? Cadê? Aê! Inteligente! Aí, olha só. Esse ozônio, ele acaba protegendo e filtrando, né, os raios nocivos do Sol. O problema está nos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos têm provocado um verdadeiro buraco nessa camada. E onde nós temos esse buraco, os raios solares incidem de maneira direta, inclusive os raios nocivos do Sol. E aí, como que o ser humano está promovendo e contribuindo para o buraco na camada de ozônio?
através da poluição lançada pelas chaminés das indústrias, pelas fumaças que saem dos automóveis e dos ônibus. Então, eles vão lançando o dióxido de carbono, que vai para a atmosfera, e esse dióxido de carbono provoca a quebra das moléculas do ozônio, promovendo esse buraco. E aí, quais são as consequências para nós, seres humanos, com o buraco na camada de ozônio? O aumento de doenças relacionadas a câncer de pele, né? O aumento da temperatura do planeta contribui até para o aquecimento global. Por quê? Porque os raios estão incidindo de maneira nociva, de maneira mais direta, tá? Então, essa camada, ela tem a capacidade de regeneração, mas ela tem uma capacidade de regeneração se a poluição cessar. Se não, os países não se reunirem e reduzirem a poluição do ar, o buraco vai continuar crescendo, crescendo e crescendo. Não vai adiantar nada, né? A gente precisa deixar a natureza responder ao processo. Ela até se regenera, mas para isso a gente precisa reduzir a poluição. Aí a gente já mexe em outros aspectos, né? Em outras coisas. Bom, vamos continuar aqui. Nós vamos falar, então, agora... Só um minutinho que eu vou voltar nesses slides aqui. Sobre as definições do que é tempo, sobre as definições do que são o clima. Como eu falei para vocês, tempo e clima, que são os fenômenos que acontecem ali na troposfera, não são coisas iguais, tá? Apesar da gente achar sinônimo, não são. Por quê? Porque o tempo, ele vai mostrar as condições que a atmosfera vai apresentar em um momento. Ou seja, o tempo ele é dinâmico, ele muda de um dia para o outro, de uma hora para outra, tá certo? Por isso que, às vezes, quando a gente assiste a previsão do tempo, por isso que é previsão, não é uma assertividade. Os meteorologistas, que são as pessoas responsáveis pela emissão dos boletins meteorológicos, porque são eles que vão avaliar os elementos que compõem o tempo e o clima, por isso que às vezes a gente tem a sensação de que eles erram na previsão do tempo. Mas não. Como o tempo ele é dinâmico, no momento que eles fizeram a previsão do tempo, as condições climáticas, as condições do tempo eram aquelas. Então eles montaram a previsão. Mas como ele é dinâmico, qualquer um desses elementos podem se alterar. E aí, quando ele se altera, certamente vai haver mudança na previsão do tempo que ele tinha feito. Hoje em dia, por conta do avanço da tecnologia, isso acontece em um menor grau. Mas lá no passado, antigamente, nossa, a previsão do tempo errava a beça. A gente marcava para ir à praia, sexta-feira eu ficava toda animada, olhava lá a previsão do tempo, e tempo ensolarado, temperatura boa para a praia. Quando a gente acordava cedo no sábado, o tempo todo fechado, nublado. E aí era aquele balde de água fria na gente, né? Mas hoje não. Hoje a previsão do tempo, eles têm acertado muito mais do que no passado. Ainda erra. Não é por conta deles, é por conta das variações desses elementos climáticos que nós vamos estudar hoje. Então, tempo é dinâmico, pode mudar a qualquer momento. Clima, não. O clima, para se determinar o clima de um lugar, de uma região, é necessário que os climatologistas, pessoas responsáveis pela elaboração, né, e determinação dos climas, eles analisem o tempo dessa região durante um período que varia de 5 a até 30 anos. Imaginem só, você avaliar o tempo de um lugar, você ficar avaliando de 5 até 30 anos para determinar o clima daquela região. Então, o clima não é dinâmico, tá? Ele é estático, ok? A gente pode definir o clima como uma repetição de estados de tempo, tá? Ou sucessão de estados de tempo. Deu para entender a diferença de tempo e de clima? Sim. Dúvida? Até aqui? Ótimo, beleza. Para composição, para compor o tempo e o clima, nós precisamos de alguns elementos
e de alguns fatores climáticos que são inerentes a eles. Aqui nesse slide nós temos todos eles. Primeiro vamos falar sobre os elementos climáticos, que são aqueles que formam o tempo. Como eu falei para vocês, o tempo ele é dinâmico, ele vai apresentar as características da atmosfera em um determinado momento. E aí, esse tempo, ele é composto por esses elementos aqui, ó. Temperatura, umidade do ar, precipitação, porque chuva é uma forma de precipitação, mas a gente tem outras formas, ventos e pressão atmosférica. Então, nós vamos falar sobre esses elementos, os elementos que podem variar de uma hora para outra, para compor o tempo, tá? Depois a gente fala desses fatores aqui. Primeiro deles, olha aí, é a temperatura atmosférica. A temperatura atmosférica é a quantidade de calor que o ar ele possui. E a gente sabe que a nossa maior fonte de calor é qual? É o Sol, né? O Sol aquece o nosso planeta e aí aquece de maneira indireta. O aquecimento da Terra ocorre de maneira indireta. Os raios solares incidem sobre a nossa superfície terrestre, uma pequena parte é absorvida, a maior parte do calor ele volta para a atmosfera para só depois acontecer o aquecimento, tá certo? E aí a gente tem o que nós chamamos de zonas térmicas do planeta Terra. A gente já estudou isso aí. A gente sabe que existe uma faixa do globo terrestre que recebe uma maior incidência de luz solar e ela é mais aquecida. É a zona quente ou zona tropical, que é essa faixa amarela que compreende entre os trópicos e a linha do Equador. Todos os países que são cortados pela linha do Equador, como o Brasil, por exemplo, vão apresentar temperaturas mais elevadas, porque recebem uma maior incidência de luz solar. Bom, nas outras regiões, nós vamos ter aqui em verde as zonas temperadas. Os raios solares não incidem de maneira tão direta quanto nessa faixa aqui do globo terrestre. E aí, a gente vai ter temperaturas menores, principalmente nas zonas polares, que recebem uma menor incidência de luz solar. Por isso, nós vamos ter temperaturas mais baixas, ok? Então, a temperatura é o principal elemento climático do nosso planeta, tá? E que vai interferir no tempo atmosférico. Nós chamamos de amplitude térmica. Prestem bastante atenção, hein? Nós vamos ter o Kahoot no final da nossa segunda aula. Amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada. Nesses lugares aqui, ó, na faixa tropical, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a maior temperatura e a menor, ela vai ser bem pequena, porque é sempre muito quente e muito calor, exceto nas regiões de deserto, tá? Nos desertos quentes, porque a gente também tem desertos frios, como aqui as zonas polares, que são áreas desérticas também. Mas nos desertos quentes, por exemplo, a amplitude térmica, ela é muito grande. Durante o dia, no deserto, numa região desértica, facilmente chega aos 50 graus de temperatura. Mas durante a noite, quando a fonte de calor cessa, quando o sol se põe, a temperatura baixa demais, chega a fazer 0 grau. Ou seja, a diferença entre a maior temperatura, que foi 50, e a menor temperatura registrada no dia, 0 grau, é muito grande, é de 50 graus de amplitude. Por conta de quê? Pela falta das nuvens. Para as nuvens, elas acabam servindo também, gente, como uma estufa. Quando os raios solares vão, quando o sol se põe, o calor, né, a fonte de calor vai embora, as nuvens, elas ajudam a manter o calor junto à superfície terrestre. Quando você não tem formação de nuvens, esse calor vai embora para as camadas mais elevadas da atmosfera. Então, esse calor se perde. Então, por isso que nas regiões de desertos quentes, essa amplitude térmica, ela é muito grande. É entendido o conceito de amplitude térmica? Entendeu?
Então, nós aprendemos aqui como esse elemento, a temperatura, pode influenciar na composição do tempo atmosférico. Vamos falar aqui sobre um outro elemento, pressão atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é do que a pressão, o peso que o ar exerce sobre a superfície. Existem lugares que a pressão atmosférica ela é muito maior e outras em que ela é muito menor. A gente não consegue ver a pressão atmosférica, mas a gente consegue sentir essa pressão atmosférica. Sabe como, gente? Olha só, São Gonçalo, por exemplo, São Gonçalo está situado ao nível do mar. Então, a altitude praticamente zero, né? Ao nível do mar. A gente consegue sentir a pressão atmosférica no nosso dia a dia? Vocês conseguem sentir alguma diferença? Vocês conseguem sentir o peso do ar sobre vocês? Não. Sabe por quê? Porque essa pressão que é exercida, esse peso do ar que ele exerce sobre nós, sobre o nosso corpo, ele é multidirecional. Ele é exercido sobre todas as partes do nosso corpo. Se ele fosse exercido somente sobre nossas cabeças, nós não conseguiríamos nem ficar em pé, porque o peso do ar ele é muito grande, a coluna que forma o ar é imensa, né? Então, por esse ar exercer um peso sobre nós, sobre todas as partes do nosso corpo, meio que iguala, e a gente não consegue nem perceber esse peso sobre nós. Mas há situações em que nós conseguimos sentir a pressão atmosférica. Por exemplo, quando a gente está subindo, indo... Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente vai para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, regiões de serra. Quando a gente está subindo a serra, o que acontece nos nossos ouvidos? Eu já fui, tia. É muito estranho. Até subir Petrópolis é estranho, um pouco estranho. Não dá uma pressão no ouvido? O ouvido fica estalando, não fica? Não é isso que acontece? Ô, tia, um dia eu já viajei de avião, quando eu era pequenininha, e dava muita pressão no ouvido. No avião é a mesma coisa. A pressão ela é muito diferente, então a gente sente. Por que a gente sente isso quando a gente está subindo a serra? Porque estamos indo para um lugar onde a pressão atmosférica ela é diferente do lugar onde nós estamos. Aqui, junto ao nível do mar, a pressão atmosférica ela é muito elevada. A coluna de ar, né, a coluna do peso, olha aqui, nesse slide aqui. A pressão atmosférica nas áreas situadas próximas ao nível do mar, ela é muito maior, porque a coluna de ar ela é maior. Quando a gente vai subindo a serra, quando a gente vai subindo as maiores elevações, nós estamos indo para um lugar onde a pressão atmosférica ela é menor. Então, por isso que a gente sente essa pressão no ouvido, o ouvido estalando, essa sensação esquisita. Porque a gente está saindo de um lugar onde a pressão atmosférica ela é elevada e indo para um lugar onde a pressão atmosférica ela é mais baixa. Ok? A mesma coisa que a gente sente quando a gente vai descer a serra. Por quê? Quando a gente chega aqui e fica, a gente se acostuma com a pressão atmosférica do lugar. Mas quando a gente vai descer a serra, a gente sente a mesma coisa, a pressão no ouvido, estalar, porque o nosso corpo está se habituando à mudança de pressão atmosférica. Fala. Tio, eu estou anotando tudo isso aí para não esquecer. Ótimo, muito bem. Dúvidas até aqui? A pressão atmosférica também é avaliada para montar aí o tempo, né? Para contarmos a previsão do tempo de um lugar. Certamente, nas áreas de maiores altitudes, a temperatura, a previsão do tempo vai ser diferente de uma área que está ao nível do mar. A gente sabe disso, né? A altitude exerce influência sobre esse lugar. Nas áreas de maiores altitudes, a temperatura ela é maior ou ela é menor? Ela é menor. Ela é menor. Nas áreas do nível do mar, a temperatura ela tende a ser maior.
Vamos falar agora de um outro elemento do clima, que é a umidade do ar. Umidade do ar nada mais é do que a quantidade de vapor de água que nós vamos encontrar nesse ar. Dependendo dele, nós teremos áreas com bastante umidade ou áreas com umidade muito, muito, muito baixa. Dei aqui 2 exemplos extremos. Professora, Oi. ali está mostrando a situação umidade 80% e ali umidade 10%. E a 100%? 100%? É isso? Sim. Ela está perguntando como é. As áreas mais próximas ao nível do mar. Nunca chega a 100%, não. Quem dera, né? A umidade. Mas a umidade, 80% é o ideal, bem úmido, né? Então, todas as áreas próximas ao mar, a umidade do ar vai ser bem maior do que nas áreas bem abaixo, como as áreas desérticas, por exemplo. Tá certo? A gente também consegue sentir essa umidade do ar, tá? Quando ela está baixa, no caso. Quando ela está alta, a gente nem sente muita diferença, não. A gente não, no nosso dia a dia, pelo menos aqui na nossa... Oi. Mas, tipo, se um dia chegasse a 100%, como seria? A 100%? Sim. Como... Não teria diferença de 80%, não. Não? Não. O ar está repleto de umidade. Não vai fazer Faz a mesma coisa, né, professora? quanto a baixa ela faz para nós. A umidade do ar, quando ela está muito baixa, ela não é boa para a nossa saúde. As pessoas que sofrem de rinite, processos alérgicos, bronquites, tendem a sofrer mais quando a umidade do ar está muito, muito baixa. Mas isso, graças a Deus, não acontece na região sudeste. A nossa umidade, por termos um clima tropical litorâneo, ou seja, onde a atuação do Oceano Atlântico, das massas de ar do oceano atuam, elas trazem mais umidade. Então, isso para a gente é bom. Mas, por exemplo, na região centro-oeste, que tem um tropical, mas é um tropical mais seco, porque a massa de ar de lá é bem seca, temos períodos do ano que a umidade fica a 40%, 50%. Isso aí é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas, além de ficarem no calor, têm aquela sensação de seca. A garganta vai ficando eternamente seca. Então, as pessoas que têm problemas alérgicos do trato respiratório tendem a sofrer mais com esse período de umidade mais baixa. E aí a gente tem, olha só, essa umidade relativa do ar. Olha lá, sem risco para a saúde, quando ela vai ficando abaixo dos 30%, a gente tem esse problema. E aí, as pessoas que têm doenças do trato respiratório, como eu falei para vocês, necessitam até de tratamento no médico, nebulização, enfim, para hidratar essa parte. E quanto mais seco tiver o ar, mais precisamos de hidratação. Por quê? Porque a gente vai ficar transpirando o tempo todo, perdendo água, e a gente pode até desidratar. Então, a gente precisa ter esse cuidado maior quando a umidade relativa do ar ela está muito, muito baixa. Dúvidas sobre a umidade do ar? Não, né? Agora aqui, olha, os tipos de precipitação. Chuva é um tipo de precipitação, mas a gente tem outros tipos também. Coloquei aqui para vocês as imagens, só para a gente ter uma noção do que são, né? O orvalho, que são aquelas gotículas que ficam pela manhã nas vegetações, que são formadas durante a noite. O orvalho. Granizo, que são aquelas pedras de gelo, né? Que quando a chuva ela passa por um processo de resfriamento, de baixa temperatura lá nas camadas mais elevadas da atmosfera, elas se condensam e caem sob forma de gelo. Nossa, aqui muito granizo, gente. A neve. Alguém aí já foi em algum lugar e já viu a neve de perto? Nunca, tia. Eu sempre quis ver, mas não. Um sonho. Eu quero ir para o Canadá quando tiver adulto. Lá tem neve. Lá tem. E vai passar, vai se acostumar com o frio, né?
geada, que é essa formação, uma camadinha. A geada é uma camadinha de gelo que fica sobre a vegetação quando você tem, durante uma madrugada, uma temperatura bem baixa. E a garoa, que também é difícil acontecer, né? É como se fosse uma neblina que a gente sente um arzinho geladinho caindo sobre nós. Esses são os tipos de precipitação que nós temos. A chuva é o mais comum, né? Que a gente tem aqui. Além da temperatura, além da umidade do ar, além da precipitação, além também da pressão atmosférica, os ventos influenciam também na previsão do tempo. Olha lá. Então, os meteorologistas, para comporem aí a previsão do tempo diária, eles analisam todos os dias esses elementos aí que nós estamos falando para montar as condições do tempo, as previsões do tempo, ok? Então, os ventos, eles também vão influenciar nessa formação do tempo. O que são os ventos? São os deslocamentos das massas de ar. Os ventos sempre sopram, sempre, das áreas de alta pressão em direção às áreas de baixa pressão. E aí eles podem levar massas de ar diferentes para outros lugares, o que vai impactar, então, na alteração do tempo de cada região, tá? Dúvidas até aqui? Nós vamos agora para o livro para grifarmos alguns pontos específicos antes de continuarmos sobre os ventos. Vocês lembram daquele vídeo que eu mostrei quando vocês ficaram me perguntando qual era a diferença de tufão, de furacão? Vocês lembram? Então, esse vídeo, né, a gente iria falar agora, mas como vocês me perguntaram lá naquela aula, eu já passei esse vídeo anteriormente para vocês. Então, existem aí os ventos, né? Dependem aí da velocidade. E dependendo de cada velocidade, a gente vai ter uma nomenclatura diferente. De ventos, de ciclone, de furacão, de tufão, e cada região também onde eles ocorrem. A gente já assistiu esse vídeo, então não preciso passar novamente. Vamos abrir o livro, deixem o livro aí na página 356. Vocês vão grifar agora temperatura atmosférica. Vocês vão grifar no primeiro parágrafo todo? Não. Vocês vão grifar temperatura atmosférica, somente a última parte da frase. Corresponde ao grau de calor da atmosfera em determinado momento. Primeiro parágrafo, última parte aí do primeiro parágrafo. Corresponde ao grau de calor da atmosfera em determinado momento. Professora, na 356? 356. Você pode repetir, tia? A última parte do primeiro parágrafo corresponde ao grau de calor da atmosfera em determinado momento. Agora, lá na página 358, pressão atmosférica, que foi o que nós falamos também. Vocês vão grifar na página 358 o primeiro parágrafo todo. A pressão atmosférica é a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre e pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. Grifaram? Na nossa próxima, depois lá do intervalo, nós continuamos, então, a explicação sobre o tempo. Nós acabamos de falar sobre todos os elementos climáticos, aqueles elementos que compõem o tempo atmosférico e que podem variar de uma hora para outra. Na outra aula, a gente continua falando, então, sobre os fatores, ok? Beijo, até daqui a pouco, galera. Tchau, Tito, daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Tchau.